Como é que você tá? Irmãos, como vocês podem ver, as coisas estão um pouquinho diferentes aqui no vídeo de hoje. Algumas coisas novas, a iluminação tá um pouco diferente. Então eu dei uma investida, comprei algumas iluminações, algumas lâmpadas para dar uma ajudada aqui, deixar a qualidade do vídeo mais bonita, mais confortável para você que tá assistindo aí, para realmente estar trazendo essas palavras que Deus está ministrando no meu coração, até você que está aí na tua casa assistindo nesse momento. Irmãos, antes de a gente começar o vídeo de hoje, antes de eu começar a falar um pouco sobre o tema que Deus colocou no meu coração essa semana, eu gostaria de pedir algumas coisinhas para vocês. Então eu estava olhando as estatísticas do meu canal e eu reparei que cerca de 60%, na verdade mais do que 60% das pessoas que estão assistindo os vídeos ainda não são inscritas. Tá acontecendo um negócio no YouTube aí que algumas pessoas estão perdendo as inscrições, os canais que elas assistem. Então, dá uma olhadinha aí, desce um pouquinho aí o vídeo antes da gente começar, dá uma olhadinha se você já está inscrito, se você não está inscrito ainda no canal, porque isso ajuda bastante, isso ajuda muito a aumentar o alcance do vídeo e ajudar essas palavras chegarem a mais pessoas que talvez precisem receber, escutar aquilo que Deus está falando. E então, se você quer me ajudar a dar essa força, já se inscreve aí. Se você gostar do vídeo, bota ali um gostei. E também, no final do vídeo, depois que você terminar de assistir, deixa um comentário que isso também ajuda bastante a aumentar o alcance e fazer chegar a mais pessoas. Dito isso, vamos pra lá? Vamos pra palavra? Quero compartilhar com você um assunto bem importante, um assunto que eu creio que muitas pessoas já passaram por isso, ou talvez você está passando por isso nesse exato momento. Quero ler com você a passagem lá em 1 Reis, no capítulo 3, do verso 6 ao 9. Que diz o seguinte: Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhes deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste do seu servo reinar no lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar com este teu grande povo? Então, antes da gente aprofundar um pouco mais aqui nesse tema, eu queria dar um contexto sobre quem foi Rei Davi. Rei Davi, então, foi um dos reis mais conhecidos da história e o rei mais conhecido da Bíblia. Você já deve ter ouvido falar sobre ele de diversas histórias. Então ele foi um rei que o reinado dele foi muito marcado pelas suas grandes conquistas, as grandes vitórias que ele teve em batalha. Ele também foi o responsável por retomar Jerusalém e trazer ela como capital de Israel mais uma vez. Ele levou o Arca da Aliança para Jerusalém e também por conta da sua vida que ele teve com Deus. Ele foi um grande homem de Deus, inclusive sendo conhecido como o homem segundo o coração de Deus. O rei Davi, ele deixou um legado muito grande. E, querendo ou não, acabou deixando também um peso e uma responsabilidade muito grande para o próximo rei que assumiria. E esse rei que assumiria logo em seguida era Salomão. Salomão era o filho de Davi, e quando ele foi assumir o trono, ele era um homem muito jovem, ele era um garoto. Não se sabe ao certo, exatamente, com precisão, quantos anos de idade ele tinha, mas as teorias mais aceitas é que ele tinha entre 12 e 20 anos de idade. Então ele era um garoto. E agora eu quero que você pense no seguinte: todo esse contexto que eu te dei, imagina todo esse peso, toda essa responsabilidade e toda essa expectativa vindo em cima de um garoto, de um jovem. Então agora eu quero que você pense nesse contexto que eu te dei. Imagine todo esse peso, toda essa expectativa que as pessoas tinham sobre o sucessor desse rei tão incrível que foi Davi, caindo sobre em cima de um jovem, de um garoto, talvez provavelmente da idade de muitos de vocês que estão assistindo aí. Então agora imagina todo esse peso caindo sobre Salomão. Ele teve medo. Ele fala ali em cima, né? Ele fala o seguinte, ó: mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Quantas das vezes a gente acaba se pegando nessa mesma situação, assim como Salomão. Ele teve medo, e é normal, é parte da natureza humana sentir medo. E tá tudo bem. O que não pode acontecer é a gente deixar com que esse medo domine o nosso coração. E muitos outros homens de Deus, homens que foram muito conhecidos pelos seus feitos na Bíblia, também sentiram medo, que foi o caso de Moisés. Moisés, lá em Êxodo, nos versos 9 a 12, fala um pouco sobre isso. Não vou ler para a gente não se estender aqui nesse assunto, mas ele teve medo, porque ele achou que ele não estava pronto. Então Moisés, ele não sabia falar, então até dizem que ele poderia ser gago, ele tinha problemas com fala. Ele achava que ele não estava pronto. E quantas das vezes a gente também não acredita que a gente não está pronto para poder fazer as coisas? Talvez por causa da idade, assim como Salomão, que era muito jovem, talvez você também é assim. Poxa, eu sou tão novo.
Talvez como Moisés, porque achava que não estava pronto, não tinha capacidade, não sabia falar em público. Ou porque a gente talvez acha que a gente não tem o conhecimento necessário para estar exercendo aquilo que Deus chamou a gente. Mas isso que torna as coisas mais lindas. Porque é nesse momento, quando a gente está com esse sentimento, quando a gente está com esses medos no nosso coração, que Deus vem e diz: filho, eu estarei com você, eu vou te capacitar. Jesus, quando estava para subir aos céus novamente, ele estava ali, em certo momento, com seus discípulos, e ele disse: gente, daqui a pouco eu vou subir, mas calma, eu não vou deixar vocês sozinhos aqui, eu vou enviar a vocês um outro Consolador. E nessa passagem tem duas palavras muito legais que eu quero destacar aqui, que é outro Consolador. Se você ir buscar no original essas duas palavras, outro Consolador, você vai encontrar as palavras Allos Parakletos. A palavra Allos, ela tem um significado bem interessante, porque ela é a palavra outro, né? Allos. Porque ela se refere a outro, mas não é outro como a gente às vezes pode pensar, poxa, outro é alguma outra coisa diferente, mas não. A palavra Allos, ela se refere a outra coisa igual e do mesmo nível. Outra coisa igual ou do mesmo nível. Então o que Jesus está dizendo para nós aqui? Que ele vai trazer um outro, ele vai enviar outro do mesmo nível que eu. Muitas vezes a gente acaba pensando que quando Jesus fala que ele vai subir e vai mandar o Espírito Santo, é como se o Espírito Santo fosse só um step, mas não. Tá no mesmo nível, tá no nível de igualdade. Isso aqui são palavras de Jesus. E a palavra Parakletos, ela é traduzida como Consolador, ali na maioria das versões, mas se você pega do original, ela tem alguns outros significados. Se você separar a palavra Parakletos, você vai ter para, que significa ao lado de, e kletos, chamado, ou seja, o chamado para estar ao lado. Você pega algumas outras também traduções, algumas outras definições dessa palavra original, você pode encontrar advogado, um ajudante, assistente, amparador, alguém que presta socorro. E a mais importante, o Espírito Santo, destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos, depois de sua ascensão ao Pai, ao conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade evangélica, a dar-lhes força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como o restante do reino divino. Quero destacar a seguinte parte aqui: conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade evangélica, dar-lhes forças divinas e necessárias para capacitá-los. Então, meu irmão, quando você se sentir com medo, quando você sentir que você não é capaz, lembre que Jesus, ele morreu lá atrás e ele entregou para você, ele entregou para mim, o Espírito Santo, que ele nos capacita. Então, se ele te chamou, meu irmão, se ele te confiou alguma coisa, pode ter certeza que ele vai te capacitar. Por mais que talvez no momento você ache que você não está preparado, ele vai te capacitar. Se você está se sentindo assim como Moisés se sentiu despreparado, como Salomão também se sentiu, calmo, Deus, ele vai te capacitar. Se ele te chamou, ele vai fazer. Se Deus iniciou a obra na tua vida, ele vai cumprir. Você tem que confiar, assim como aconteceu com Salomão. Então, depois que Salomão ele assume o trono, ele vai para Gibeon, e lá em Gibeon ele sacrificou 1000 cabeças de boi. Então, eu quero que você imagine 1000 bois. É muita coisa. Inclusive, provavelmente era muito caro 1000 cabeças de boi na época. Então, ele basicamente sacrificou provavelmente boa parte da fortuna, se não a fortuna inteira que ele tinha. Ele poderia muito bem ter feito um banquete para os nobres, para as pessoas ali influentes do reino, para talvez agradar essas pessoas, porque 1000 bois alimentam muita gente. Mas ao invés disso, o que ele decidiu? Ele entregou tudo a Deus. Ele entregou tudo aos pés de Deus. Ele teve um ato de confiança. Ele disse assim: Deus, eu confio em você. Toma. Mas calma, hoje em dia você não precisa mais estar sacrificando animal. Isso não é mais necessário. Existem outros jeitos de você adorar e louvar a Deus, como a própria adoração, um louvor, uma oferta, você ofertar na vida de alguém, você tá servindo as pessoas, servindo na tua igreja local, você tá sacrificando o teu tempo pro reino. São coisas que também agradam o coração de Deus. Você não precisa mais sacrificar 1000 cabeças de boi. Isso é o que torna mais lindo o sacrifício de Jesus na cruz, que ele não veio para acabar com a lei antiga, mas ele veio para fazer um update, ele veio e deu uma atualizada. Cara, isso que Salomão fez, ele agradou o coração de Deus. E por conta disso, Deus ele vem e fala para Salomão: Salomão, você pode escolher o que você quiser, que eu vou te dar. Imagina, cara, se Deus chega para você e fala assim: ei, você pode escolher o que você quiser, o que você quer. O que você pediria? Salomão pediu sabedoria. Então lá em 1 Reis 3, do 10 ao 14, fala um pouquinho sobre isso, também não vou ler, mas se você quiser pode dar uma lida aí em casa. Mas Salomão pediu sabedoria. E quando, irmão, quando a gente pede algo que agrada o coração de Deus, quando a gente faz um pedido, tá alinhado aos propósitos de Deus, quando tá alinhado com a vontade de Deus, quando as nossas vontades estão alinhadas com a vontade de Deus, nós aprendemos a pedir as coisas, Deus ele nos dá com alegria. E foi isso que aconteceu. Se Salomão tivesse pedido qualquer outra coisa, Deus daria, mas ele pediu a sabedoria. E por conta desse pedido, por conta de Salomão entender, pedir do jeito correto, Deus ele deu a sabedoria, deu o que ele pediu.
mas também deu todo o resto. Deus acrescentou todas as outras coisas. E Salomão conquistou muitas coisas além disso, por conta da sabedoria que foi dada a ele. Para você ter uma noção, líderes da época, de toda a região e também de longe, viajavam quilômetros e quilômetros para encontrar Salomão, para pedir conselhos, para realmente consultar Salomão. Inclusive, até nos dias de hoje, Salomão ainda é visto como um cara muito sábio, um dos homens mais sábios que já pisaram nessa terra. Até hoje, cara, se você pegar ali no mundo dos negócios, pessoas que inclusive não são pessoas que acreditam na fé cristã, usam Salomão realmente como uma forma de conhecimento. Pessoas em treinamentos, em coaches da vida, falando sobre Salomão, usando o livro de Provérbios para falar sobre sabedoria. Tudo porque Salomão soube pedir. Tudo porque os planos de Salomão estavam alinhados com os planos de Deus. Mateus 7, 13 e 14 fala o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita e apertada o caminho que leva à vida. E são poucos os que encontram. Você já parou para pensar que as nossas joias são guardadas em cofres, em pequenos porta-joias, e ficam geralmente escondidos em lugares? Assim como os tesouros do faraó eram escondidos dentro das pirâmides, com caminhos cheios de armadilhas, caminhos estreitos e muito bem escondidos. Enquanto as coisas mais valiosas, elas ficavam ali expostas em lugares que tanto faz se alguém pegar. E as coisas de Deus não são diferentes. As coisas de Deus são como essa porta estreita. A palavra nos diz que pra gente acessar essas coisas, uma porta estreita a gente não consegue acessar de qualquer forma. E é aí que tá. A palavra vem e nos diz que pra gente acessar as coisas de Deus, pra gente estar mais próximo de Deus, a gente tem que diminuir para que Ele cresça dentro de nós. Precisamos nos diminuir e nos esvaziar de nós mesmos para que Ele cresça. Nós precisamos de humildade e a gente precisa reconhecer que nós somos pequenos e quão falhos nós somos. Nós precisamos entender que nós precisamos de Deus, que nós somos totalmente dependentes de Deus, que nós precisamos de Deus para que as coisas grandes da nossa vida possam acontecer, porque em Deus nós somos capazes. E se Ele te chamou, meu irmão, mais uma vez eu repito aqui, se Ele te chamou, Ele vai fazer. Você precisa começar a acessar aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer, essa capacitação do Espírito Santo, porque através do sacrifício de Jesus lá na cruz, há 2000 anos atrás, foi me dado o Espírito Santo, o Paracletos, aquele que pode, aquele que vai nos capacitar, aquilo que vai nos dar aquilo que for necessário para que a gente possa cumprir aquele chamado que Deus tem para nós. Cara, eu demorei para me batizar, porque eu achei que eu não estava pronto. Eu demorei para começar a falar do evangelho para as pessoas, porque eu achei que eu não estava pronto. Eu demorei para me posicionar em Deus, porque eu achei que eu não estava pronto. Eu demorei para começar a exercer aquilo que eu fui chamado para fazer, porque eu achei que eu não estava pronto. E cara, a partir do momento que eu me posicionei, a partir do momento que eu comecei a obedecer e fazer aquilo que estava me chamando para fazer, eu comecei a aprender coisas, eu comecei a realmente, assim, viver coisas que eu nunca imaginei que eu ia viver. Comecei a viver coisas em Deus, eu comecei a viver coisas que eu jamais imaginei que eu seria capaz de fazer. E através desse meu posicionamento, através do momento, a partir do momento que eu me posicionei e decidi confiar, entregar tudo nas mãos de Deus, Ele começou a realizar as promessas que Ele tem para minha vida. Então, meu irmão, chega de ficar esperando. Vai obedecer, vai! Só vai. Peça pela capacitação do Espírito Santo, se posicione e obedeça ao Ir. Porque Deus, Ele nos ordenou a nós irmos e pregar o Evangelho a toda criatura. Nos ensinou a instruir nossos irmãos, batizar os outros em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu irmão, não fica parado. Pare de pensar só a longo prazo. Pare de pensar, tipo, ai meu Deus, quando tal coisa acontecer, eu vou conseguir finalmente exercer o meu ID. Mal vejo a hora de tal coisa acontecer para mim poder ver aquilo que Deus quer para mim, para começar a viver aquelas coisas que Deus prometeu. Por muito tempo eu fiquei preso nesse tipo de pensamento. Por muitas vezes eu fiquei preso anos da minha vida nesse sentimento, nossa, como eu queria que tal coisa começasse a acontecer logo, como mal vejo a hora de tal coisa acontecer. E uma hora ou outra esse sentimento ele acaba aparecendo novamente. Inclusive, recentemente eu tava com esse sentimento mais uma vez, pensando, poxa Deus, mal vejo a hora de tal coisa acontecer, que as tuas promessas comecem a se cumprir na minha vida. E Deus, ele veio pra mim e me diz exatamente assim, filho, para de se preocupar com o futuro, para de se preocupar com as coisas que ainda não aconteceram. E começa a focar no agora. Eu quero te usar agora, eu tenho planos pra você agora. Deixa que eu do amanhã eu cuido eu. Meu irmão, não há tempo de ficar parado. Se mexe. Se você ficar parado aí, se você ficar esperando, você se sentir pronto, você nunca vai começar, você nunca vai fazer. Só vai e obedece, que Ele vai te capacitar. Ele vai te ensinar as coisas necessárias, Ele vai te ajudar. Se Ele te prometeu, meu irmão, se Ele disse que você vai fazer uma coisa, por mais que talvez no momento você não se sinta preparado, Ele vai te capacitar.